Salve os irmãos, com o Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Amados, abre o Santo Livro, 1 Pedro 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Eterno. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizesses a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Amados, o estudo expositivo acerca da epístola de Pedro, e Pedro é muito preciso e bem objetivo quando ele aponta para o modelo principal cristão. No capítulo 1, ele fala acerca do plano da salvação e aqueles que estão em Cristo, o privilégio de serem redimidos, lavados, perdoados pelo Senhor. E a partir desse momento, ele começa a dar exemplos de como esses irmãos devem viver em meio à luta, em meio à perseguição, em meio a sofrimento, perdendo suas posses, perdendo seus empregos, perdendo familiares. E Pedro consola, exorta esses irmãos o que Cristo fez e que ele foi o principal a padecer em primeiro lugar. Aí, a partir desse momento, ele vai tratando da conduta cristã na sociedade, na família, na igreja. E agora ele pega o modelo de Cristo, que padeceu na carne, e aponta para os cristãos falando: da mesma maneira que Cristo padeceu, vocês também padecerão. Vocês também sofrerão. Mas haverá uma glorificação para aqueles que perseverarem até o fim. Então, fiquem firmes. Por quê, Pedro? Porque está próximo o fim de todas as coisas. Então, note que esse pensamento do fim não é de agora, não. Todos os cristãos, eles tinham essa expectativa do fim, do arrebatamento, do novo céu e da nova terra, de ter o corpo glorificado. Era um desejo daqueles que se convertiam a Cristo. Não era um medo, não era uma repulsa, não era um temor, não, pelo contrário, era um privilégio, amado, talvez, padecer por Cristo. Porque Cristo, servo do Senhor, ele padeceu na carne, e ele começa dizendo de maneira muito clara isso. Ele diz assim: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. Da maneira que Cristo padeceu, armai-vos, tomai posse, tenham esse equipamento. O quê? A mentalidade de Cristo que resistiu na carne, amado. Aqui entra duas coisas. O quê? Primeiro, o sofrimento de Cristo, que ele padeceu de fato na carne. Ele foi humilhado, flagelado. Essa semana eu estava assistindo aquele filme do Mel Gibson,
A Paixão de Cristo novamente. E Mel Gibson, com muita precisão, possivelmente é um dos filmes que mais se aproxima dos flagelos que Cristo passou. É muito duro aquilo ali. Eu tenho um livro também, do Dr. Barnett, que ele fala de maneira muito precisa, com conhecimento acadêmico da medicina, o que Cristo padeceu, o que foi a crucificação. Porque às vezes, amado, a gente fala, a cruz não foi simples, não. Não foi simples, não. E não foi pouca coisa, não. Os flagelos foram profundos, agudos. E havia uma profecia dita por Isaías, Jeremias, mas Isaías fala muito disso, que ele, como ovelha muda, era levado à matadoura. Ou seja, Cristo não abriu a boca um milésimo, nem o pensamento dele sequer. Foi levado a murmurar, a reclamar, a dizer, meu pai, eu não quero. Não, pastor, mas a oração do Getsemane, a oração é uma oração de submissão. Se possível for, afasta. Todavia, seja feita a sua vontade. Ele se entregava a Deus em obediência total e absoluta. Mas ele padeceu na carne. Ele sofreu na carne. Ele foi humilhado, ultrajado. Ele ficou despido na frente de todos. Você já pensou alguém tirar sua roupa em público? Hã? E você não tem condições de se defender, de se cobrir? Você já imaginou alguém escarrar no seu rosto? É pior do que um soco, Glaucio. Alguém escarrar na sua face. O chicote. O abandono daqueles a qual ele alimentou, sustentou, curou, libertou de demônios, curou enfermidades. E quando ele estava ali, e Pilatos, sem saber, porque era profético, tinha Cristo e Barrabás. A multidão da qual ele alimentou, ele saciou a sede, ele matou a fome, ele curou as enfermidades, ele libertou das opressões, disseram, crucificam. Ingratidão, abandono. Ele padeceu, ele sofreu. E outro aspecto é qual? A tentação. A Bíblia diz que Cristo em tudo, irmão, quando é tudo. Nada fica fora do tudo. Em tudo ele foi tentado, Fernando. E a Bíblia diz, porém, sem pecado. Ele foi tentado por tudo e todos, amado. Desde o início. Até por Maria. Como assim, pastor? No casamento. Ela quis impor a ele, ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegado o momento. Quando chegar o momento, meu pai me falará, não é você. Não é você que falará para mim o que eu devo fazer ou deixar de fazer. O meu pai vai me indicar. O meu pai vai me ordenar. Ele foi tentado por Anás e Caifás. Ele foi tentado por Pedro, não pecou. Foi tentado por Judas, não pecou. Foi tentado pelo diabo, não pecou. A Bíblia não diz, mas possivelmente foram tentados por mulheres. A Bíblia não relata isso. Mas se é em tudo, até na área sexual, ele foi tentado. Porém, sem pecado algum. Aí Pedro diz, da mesma maneira que Cristo padeceu e resistiu, armai-vos vocês também desse mesmo pensamento, porque começa aqui, ó. A grande questão é o que nós colocamos aqui.
Mente fala de coração, pensamento, domínio. 7. Davi disse: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E hoje, amados irmãos, há inúmeras situações e circunstâncias que querem roubar a nossa mente, preencher a nossa mente de besteira, de coisas que não edificam, Instagram, WhatsApp, status, filme, série. Pastor, é pecado? Não, não é pecado, desde que você se entregue mais a Deus do que as coisas do mundo, as que são lícitas até. Porque quando vier a adversidade, o que vai te livrar não vai ser a série, o que vai te livrar não vai ser o filme, o que vai te livrar não vai ser o Instagram, aquela timeline infinita, diabólica. Não vai ser. Vai ser o Espírito de Deus e a sua palavra. Então nós devemos se armar desse mesmo pensamento. Por quê, Pedro? Versículo 2. Para que no tempo que lhes resta, agora que vocês se converteram, resta um tempo. Então nesse pouco tempo que resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Ou seja, no tempo agora que nos resta, amado, quantos anos você tem? 50, 60, 38, 40? Então, no pouco tempo que lhe resta, a saber, ninguém sabe o dia da morte, né? Ainda tem esse detalhe. Podemos estar com saúde, podemos estar perfeitos, mas a qualquer momento a morte pode nos encontrar. Isso é fato. Isso é fato. Então, nesse pouco tempo que nos resta, vivamos para realizar a vontade de Deus. Pergunta que se faz necessária: você vive realizando a vontade de Deus? Aí Pedro aponta: porque no passado, versículo 3, já despendeste, ou seja, já perdeu tempo demais, nessa versão aqui, além do tolerável, fazendo o que agradava aos pagãos, e naquela época andavas em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, idolatrias repulsivas. Quem aqui se enquadrou no passado em alguma coisa aqui? Eu levanto o braço, a mão e o pé. Eu levanto o braço, a mão e o pé. Bebedeira, estava aí, orgia, estava lá, farra, também, idolatria, tinha. Sensualidade, roupa, estava lá. A gente perdeu tempo demais, sim ou não? Eu perdi muito tempo. Mas muito tempo. E tem gente ainda perdendo tempo, bebendo, fumando cigarro, fumando maconha, mentira, cheirando cocaína, tráfico, bandidagem, orgia. Perdendo tempo, farra. Não, mas eu sou novo, quero curtir. Quando eu saí daqui domingo, aqui, no culto, eu passei aqui pela uma agência aqui. Tinha um furduncinho ali. Aí eu falei com a minha esposa: será que já voltou esse furdunço de novo? Falei, voltando esse furdunço aqui, o resultado é morte, briga e confusão. Quando foi na terça-feira no trabalho, morreu um rapaz. Saiu da onde? Dali. E bateu de moto. E a cabeça dele partiu. Massa cefálica, cérebro, caixão fechado. O primo dele foi cortar cabelo comigo hoje, eu estava conversando com ele, perguntando. Aí ele: pô, era meu primo. Eu nem sabia que era primo dele. Ele: pô, era meu primo, cara. Pô, eu estava com ele no domingo cedo, a gente tomou um gelo, brincou e tal, não sei o que, papapá. E ele saiu, ficou lá numa agência, e tomando um negocinho, e saiu dali. E aonde ele está agora? Perdeu tempo demais, ó. Bebedeira, libertinagem, orgia. Perdeu tempo demais. E além de perder o tempo demais, perdeu a vida. Ele acabou perdendo a vida. E quiçá, não sei, Deus o sabe, a salvação eterna. É isso que me deixa, amados irmãos, estarrecido.
Aonde está o espírito daquele garoto? Então, no pouco tempo que nos resta, devemos viver em santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. É a chamada de Deus. Por quê? Porque está perto o fim de todas as coisas. Mas quando, pastor? Não sei. Eu não sei. Mas o que Deus manda falar é: santificai-vos. Porque resta pouco tempo. E nesse pouco tempo que resta, não devemos mais viver em libertinagem, farra, orgia. Não. A gente, como Cristo, rompeu com o pecado. Cristo não teve aliança com o pecado. Rompeu. Separou-se. Divorciou-se. Acabou. Chega. Romanos 6, se você for rápido, vai. Senão você escuta. Romanos 6, versículo 1 em diante, fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Porque Paulo estava falando a justificação pela fé. Então ele estava falando: então, já que eu sou salvo pela graça, e cada vez mais eu creio, a graça superabunda por causa do pecado, então vamos continuar pecando para que a graça aumente? Paulo, não é isso, vocês estão entendendo errado. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, como Cristo morreu, aqueles que creem também morrem para o pecado. Morto tem desejo, amado? Morto bebe cerveja? Morto fuma cigarro? Morto fuma maconha? Morto cheira a carreira de cocaína? Morto vai em prostíbulo? Não, morto está morto. Não tem desejo, não tem vontade. Ele está lá, inerte. Então ele está falando, o cristão é assim, ele está morto para o pecado. Ele não tem desejo pelo pecado. Ele resiste ao pecado. Porque Cristo resistiu e venceu. Nós também venceremos como ele venceu. Porque ele ressuscitou, oh glória, diz a palavra do Eterno. Versículo 5 de Romanos: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Está crucificado. Está crucificado. Um cristão, ele está crucificado. O crucificado não tem como ele ir para lugar nenhum. Não tem como ele ir no pagode, no funk. Não tem como, ele está preso. Ele está preso. Então, como ele está preso, os seus desejos também estão presos. Subjugado. Então, irmãos, olha só. É só desculpa. Eu não consigo. Desculpa. Você não quer. É desculpa. Porque está escrito que é possível. Se não tivesse escrito que não é possível, eu até entenderia. Mas a Bíblia diz que é possível. Então, quando alguém diz, eu não consigo perdoar, não, você não quer perdoar. Não, eu não consigo parar, pode ter dificuldade, mas pela fé consegue parar. Consegue? Oxe, como é que não consegue? Consegue. Mas a mente tem que estar mudada. Se armar do mesmo pensamento. Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, pensamento, que também houve em Cristo Jesus. A mente mudada, a metanoia, a mente transformada, crucificada. Crucificada. Eu dei um exemplo ontem lá no Sem Recuperação, para as mulheres. Eu estava com a gaita, pregando sobre o pecado. Eu falei, essa gaita aqui é minha. Eu vou deixar essa minha gaita ali, na mesa ali. E a aplicação que eu dei é Provérbios 28:13. O que
encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que os confessa e deixa a gaita alcançará a misericórdia. Eu deixei a gaita ali e comecei a pregar. Aí no meio da pregação, uma falou assim: pastor, sua gaita. Eu falei: deixa ela aí. Ao terminei a pregação, aí uma falou: pastor, e a gaita? Eu falei: deixa ela aí. Essa não vai levar não? Eu falei: o pecado da mesma maneira. Se eu deixar, se eu quiser levar, eu vou lá e pego de novo e levo. Agora, se eu não quiser, vai ficar ali. Então, quando alguém deixa o pecado, ele deixa o pecado, ele abandona, ele esquece. E ele segue a sua caminhada. Isso fala de submissão a Deus, amado. Obediência. E é nessa área que a maioria cai. Sabe por quê? Porque a gente quer negociar. A gente quer de repente: mas Deus, e assim, como é que vai ser? Não, mas não é bem assim. Não, tomar uma tacinha de vinho, um gelinho. Mas olha, a cervejinha sem álcool, Deus, não tem nada a ver. Meu pastor. A cervejinha sem álcool, o que tem? Um biricutico, mas eu não vou ficar embriagado não. Era a nossa forma antiga de viver. Então, por isso que quando o cristão, amado, ele se converte, ele tem muitas perdas. Tem. Ele ganha muita coisa, mas ele tem muitas perdas. Uma delas é a amizade. Quem perdeu a amizade aqui por causa da fé, mano? As duas mãos, amigo? E a amizade que a gente chora. Meu amigo, aí quando encontra, né, mas a sua vida mudou, a sua mente mudou, a sua fala mudou, sua veste mudou, seu comportamento mudou, os lugares que você frequentava mudou, e essa pessoa não quer mudar. Invariavelmente, ele não está convertido, ele vai pecar pela língua. O que ele vai fazer? Ele vai te caluniar, mas era teu amigo. Fulano se converteu, tá chato pra caramba, sei o quê. Agora não veio na festa da família não, era o bonzão. É a boa zona agora ela, se converteu, é a Santa Rona. Agora é o profeta de Deus. Começa a caluniar. Aconteceu isso com esses cristãos aqui, olha só, versículo 4. Eles acham estranho que não vos juntais a ele na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Então, o que estava acontecendo aqui? Havia um vínculo social que, a partir da conversão, eles acharam estranho que você já não mais andava com ele na mesma correria desenfreada de pecado. Vamos para pagode. Pô, irmão, agora eu parei com esse negócio de pagode. Eu estou indo para a igreja, entendeu? Estou indo para a igreja, estou gostando e não vou mais não, cara. Vou mais não. Vamos tomar um gelinho ali comigo então? Pô, tá meu amigo. Pô, cara, também não estou bebendo não, cara. Se você quiser tomar um açaí comigo ali, a gente lancha, toma um açaí, bate um papo de boa. Mas cerveja barraca eu não quero não. Você é meu colega, vamos para a resenha, vamos lá. Vamos para a resenha, trocar uma ideia e tal, comer um churrasquinho, tomar um esquinho, um negocinho. Não. Você viu fulano, ele começa a falar mal dos outros. Você, cara, só fala o seguinte: não compartilha comigo não, cara, falando mal dos outros não, porque eu não compactuo disso não. Aí eles acham estranho. O que eles vão fazer? Vão caluniar, vão falar mal. Mas só que a Bíblia diz, olha a seriedade disso aqui, mano. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Haverá um momento de prestação de contas, amigo. Isso aqui gela a espinha. As nossas ações não passam ileso diante de Deus, e isso eu tenho de falar.
não passa. As nossas ações, nossos pensamentos, as nossas omissões não passam ilesos diante de Deus. Se os caluniadores vão prestar conta, os santos também vão prestar conta. A gente vai ver isso lá no final. Então a questão é, como é que nós estamos vivendo? É isso que Pedro quer abordar. Fala aí. Mas uma coisa tão feia, que aqui em Marcos 3, 21, fala até que a família de Jesus, que falou assim, ó, e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Até Maria, que o anjo falou com ela. Está entendendo, gente? Se é a família. Está entendendo? João capítulo 7, eles mandam Jesus, os familiares, está escrito, os familiares de Jesus mandando ele para a Judéia. Versículos anteriores, os judeus queriam matar Cristo. Aí sabe o que eles estavam falando? Pô, ninguém pode ser famoso aqui, vai para a Judéia, faz os feitos lá, para que todo mundo saiba. Mas eles queriam matar Cristo lá, que ele saiu de lá, eles estavam mandando Jesus ir para lá, para morrer. Então é algo inevitável de acontecer. Está entendendo, gente? É, pastor? Ela. Então, quando alguém realmente ele muda, é inevitável de acontecer. Se você tem uma conversão firme, cristã, pelo Espírito, radical, irmão, não vai ter jeito, você vai ter adversários. Você vai ter adversários na sua família, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na rua. Você vai ter adversários contra você. É fato. Porque a mudança de atitude, irmãos, ela causa um impacto. Não tem como a pessoa olha e fala, não, eu conheci Bertano é a outra pessoa. Eu conheci Cicrana não é mais aquela mulher. Acabou. Então, as alianças antigas vão estranhar. Agora a questão é, está escrito, eles terão que prestar contas. Aquele que julga os vivos e os mortos. Aí ele diz no 6, por esse motivo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo conforme a humanidade, ou seja, aqueles que renunciaram ao pecado, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Ou seja, estão padecendo na carne, sofrendo na alma, traumas emocionais, impacto, abandono, renúncia, tudo. Mas eles estão vivendo pelo Espírito de Deus. Eles estão firmes na presença do Senhor. Por quê? Eles têm um alvo, um objetivo. Qual é? A eternidade. Esse deve ser o nosso objetivo principal e maior. De todos. Podemos ter outros? Podemos, claro, lógico. Mas o nosso alvo deve ser o céu. O nosso alvo tem que ser o céu. Versículo 7, vamos continuar. Pedro aqui está dando motivos. Ora, está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercitai profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre a multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio para toda a eternidade. Amém. Então aqui ele está falando, olha só, está perto do fim. Então, já que está próximo ao fim, viva para servir o reino. Viva para servir o reino. Seja útil no reino. E isso envolve todos, amados, sem exceção. Ele aqui citou alguns exemplos só. Mas todos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Um irmão ou uma irmã que simplesmente se preocupa em visitar e mandar mensagem para pessoas.
Ele é um cristão, ele é um membro de uma igreja. Mas ele tem um tempinho um pouco mais cômodo. Aí o que ele faz? Rapaz, tem um tempo que aquele irmão não vem no culto. Aconteceu alguma coisa, deve ser o trabalho, preocupação, não sei, correria, mas eu vou mandar uma mensagem para ele. Aí ele manda uma mensagem e ele vai lá. Esse irmão está servindo, ele está sendo útil. O irmão, vou pegar exemplos aqui, o irmão vai no banheiro e de repente ele dá uma descarga. Agora não desce. Ele é um membro da igreja. Ele não é obreiro, não é nada. Mas ele manja de hidráulica. Aí ele chega o obreiro, chega o Ismael, qualquer um. Ô irmão, deu uma descarga ali, a descarga não está funcionando não. Mas eu sei consertar, eu posso? Esse cara está sendo útil no reino, amado. Ele está sendo funcional no reino. O que Pedro está falando é: sede sóbrio, tenha bom senso, vigia em oração. Mas na maioria das vezes, sabe o que a gente faz, amado? A gente vira as costas para a necessidade. E ignora. Por algum motivo a gente ignora. E a gente segue. Às vezes tratamos a igreja como se fosse um restaurante. Eu quero sentar e ser servido. É o contrário. Nós devemos vir para servir uns aos outros. Uns aos outros. Vocês sabem que tem irmãos e irmãs que vêm para cá e lavam o chão da igreja? Lava as cadeiras da igreja? Lava o banheiro? Você vê que tem irmãos que chegam cedo aqui e dão uma geral no banheiro cedo? Tem. Mas sabia que falta pessoas para fazer isso? Sabia que falta? Para não ficar pesado para ninguém? Falta. É o serviço cristão, irmão. E isso vai caracterizar aqueles que percebem o fim de todas as coisas. E mais, ele diz: exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, tenham relações profundas a ponto de que, se houver pecado no meio de vocês, o amor que vocês têm exercitado, fraternal, carismático, ele vai cobrir esse pecado. Você vai ter condição de perdoar o irmão. Mas, irmãos, acontecem muitas relações ferinas dentro da igreja. A gente não pode viver assim, porque está muito próximo o fim de todas as coisas. Romanos 13, Paulo escreve da seguinte maneira, versículo 11: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, nem bebedeiras, nem desonestidade, nem dissoluções, nem contendas e inveja, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado na carne e em suas concupiscências. Então ele fala para nós aproveitarmos o tempo da melhor maneira possível, vigiar e orar. E aqui eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão, desde quando voltou a reunião de oração, que minimamente tem mantido o número de pessoas que assim concordaram que ela voltasse. 25, 23 pessoas. Por quê? Essas pessoas parece que tiveram algum alerta de que eu preciso orar. Eu preciso estar em oração congregacional. Eu preciso estar em conexão com Deus. Eu preciso estar alerta às situações que estão acontecendo. E eu preciso orar. Eu tenho a necessidade de orar, vigiar e orar. Jesus disse isso. Não foi Jesus que disse isso? Vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne ela é fraca. A nossa carne quer conforto. A nossa carne ela quer comodidade. A nossa carne quer pipoca e filme. É isso que a nossa carne quer. Sua carne não quer Bíblia. Bíblia? A nossa carne não quer. Orar? Não quer. Não, pega um filme e começa a ver. Vem sono? Vem sono?
É uma série. Você fica doido, quando acaba aquele episódio, fica maluco. Não, vou ver o próximo, tem 50 minutos, vou ver assim mesmo. Dá tempo, à meia-noite. Aí você vê aquela, acabou aquela, 1 hora. Uma série braba essa, hein? Não, vou ver só um pedacinho. Fica mais 50, Rogério. Pega a Bíblia para você ler, meia-noite. Parece que tem paralelo no teu olho, mano. Você quer abrir o olho, mas não abre. As letras embaralham, você fala, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Você ajoelha para orar, o sono começa a te abraçar, e você, meu Deus, tem misericórdia. Ou você dorme no seu joelho. Você dorme e acorda, Jesus me perdoa. Que a carne não quer. A carne não quer isso de jeito nenhum. A carne quer conforto. Então, mano, se nós não disciplinarmos o corpo e o espírito, a carne vence. A carne vai acabar vencendo. Então, use seus talentos, amado, para servir o reino de Deus. Está escrito aqui por Pedro, servimos aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Irmãos, cada um que se converteu tem um dom da parte de Deus. Pastor, não sei pregar, mas algum dom Deus te entregou, mano. Não é possível, a Bíblia não é mentira, ela é a verdade. Um dom Deus te deu. Seja consertar, instalar, fazer alguma coisa, mas Deus te entregou alguma coisa. Não é possível. Tem pessoas aqui, mas não tem capacidade de ensinar a Bíblia como ninguém. Talvez tenha chamada de mestre. Tem dom profético. Tem pessoas aqui que têm a capacidade de uma fé de orar por cura. Então você deve exercitar esse dom. Pessoas que têm a capacidade de administrar as coisas, organizar, usar para o reino. Usar para o reino. Aí ele diz, como bom administrador da multiforme graça de Deus, ou seja, é plural. É multifacetária de cores, o termo grego é multifacetária de cores, ou seja, há uma pluralidade de dons da parte de Deus. Tem gente que consegue ensinar para as crianças como ninguém, mano. Que você olha assim, ah, meu Deus, como? Essa irmã, esse irmão tem essa capacidade. Devemos usar esse dom. O que prega, fale conforme quem comunica a palavra de Deus. Se dedique, estude, compre Bíblia, livros, vá para o seminário, faça. Você tem a chamada, você entende que você é vocacionado? Se incline para isso. Se consagre em oração, mergulhe nas escrituras, memorize os textos, aprenda as doutrinas, e você vai ser uma ferramenta na mão do Senhor. Tem pessoas que têm uma capacidade de orar profunda. Não tem gente assim? Que você fala, esse irmão ora, ele ora. Eu não vou citar nome aqui porque é perigoso o nosso coração enganoso. Mas tem irmãos aqui que eu louvo a Deus pela vida de oração e como ora. Mas eu não posso citar nenhum nome, porque o nosso coração é enganoso. A vaidade ela fica nele, com a mão na maçaneta. Ela está doida para entrar. Mas se eu falar, corre o risco de perder isso. Piedade, devoção, entrega, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito, temor do Senhor. Gente, a gente não pode perder isso. A gente não pode perder isso. Eu sei que a vida que eles viviam era com menos compromisso que nós tínhamos. Eu sei disso. Mas nós devemos lutar para que essa vida relacional ela seja mais estreitada, mais íntima, mais próxima. A gente deve viver para isso aqui. Olha o que Gálatas 6:2 diz: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Levar a carga um do outro, ajudar na luta, na batalha. Está sofrendo uma luta, orar, ajudar, de todas as maneiras possíveis.
materialmente, financeiramente, emocionalmente, tudo possível para a gente cumprir a lei de Cristo. Glaucio uma vez pregou uma mensagem, não sei se você vai lembrar, Glaucio, mas foi lá na casa da irmã Lísia, você pregou nesse texto aqui, Romanos 12. Você pregou sobre isso aqui, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, nas suas necessidades. Interessante, eu quero que você fale para mim o que você entende desse texto aqui, amado. Porque eu digo por mim, no início da fé, que eu entendi esse texto aqui de uma maneira um pouco equivocada. Versículo 13 de Romanos 12. Comunicai com os santos nas suas necessidades. O que você entende disso aqui? Alguém fala para mim. Hã? Comunicar com os irmãos. A gente chegar e pedir ajuda um ao outro. Sim. Mas alguém entende dessa maneira? Mais alguém? Hã? Todo mundo entende dessa maneira? Da forma que você quiser. É. E aqui na tradução fala de cooperação, para ajudar. Fala, Fernando. Somente pelo texto, quando a gente estiver precisando de oração, seja lá qual for a área, de comunicar, e sendo necessidade também física, em alimento, alguma coisa, Ajudar. a gente pode chegar e contar com ajuda, seja lá em casa, um telhado quebrado, alguma coisa, uma geladeira. Aqui a aplicação do 13, o contexto é, primeiro, vida relacional, amor fraternal. Ok? Então, se eu estou em comunhão, vocês vão saber da minha luta, vocês vão saber da minha adversidade, da minha necessidade. Mas o 13 aqui quer dizer, não é eu solicitar ajuda, é eu ser a ferramenta de ajuda. É isso que o 13 quer dizer. É eu cooperar com aquele que está passando a necessidade. Não é eu expor a minha necessidade e eu ser auxiliado. É eu ser a ferramenta de auxílio. É isso que esse texto quer dizer. Mas a maioria de nós entende como? Eu receber o auxílio. Se eu estou em comunhão, logicamente eu vou receber. Mas o texto quer dizer que eu sou a ferramenta de auxílio e cooperação. Porque fala cooperar é com santo, né? Qual a sua versão? Aqui fala mais explicado. Tem alguém com uma NVI aí A também? minha diz comunicar entre os santos. Quer dizer que a gente Almeida. eles podem. Cooperar é com os santos nas suas necessidades, praticar essa caridade. Ah, você está com a NVI, Renato? Você tem uma NVI também, não tem? Tá aí não, né? Ah. Por isso que é bom ter Bíblias também de outras traduções e versões, que aí você consegue de fato entender o que o texto quer dizer, se você não pegou o original para ler. O texto quer dizer cooperar, ser participante. Então, meus amados irmãos, o que Pedro quer dizer aqui, que a gente não deve ser moroso, como diz o texto aqui, vagarosos no cuidado. Mas pelo contrário, fervorosos no espírito. Aquele cara que é proativo na firma, que não fica parado. Ele acabou a tarefa dele, mas ele pega, mete a mão na vassoura e ele vai ajudar, porque ele não fica parado. O crente deve ser assim. Dinâmico, ativo, proativo, operador, cooperador, mantenedor da obra de Deus, com seus dons, talentos, capacidade, para que o reino de Deus avance cada vez mais. Todavia, ele não deixará de passar pelas lutas e agrura. Deus não nos exime disso. Isso é fato. Agora, esse evangelho pregado moderno, duvido que fala sobre isso. Pode pegar qualquer mega church aí. Não, vamos falar. Pega os temas da mensagem deles. Pega os temas. Só Deus restaura a minha vida, muda meu cativeiro. Só tema fútil até. Ridículo. Mas pega o todo da Bíblia e veja o que a Bíblia de fato quer dizer. O que a Bíblia quer apontar. Eu vou continuar para ganhar tempo. Versículo 12. Você está em 1 Pedro aí? Volta para lá.
Versículo 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exalteis na revelação da sua glória. Se sois insultados, quando a tradução fala vituperados, por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, participante do mal, ou como quem se intromete em negócio alheio. Entretanto, se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus no meio desse nome. Entre aspas aqui, ele está querendo, sabe o que dizer? O privilégio de sofrer por Cristo. Perder a amizade, amigo. Perder a amizade. Você sabia que tem empresas que não contratam a pessoa dependendo se a pessoa for cristã? Oi? Já? Eu falei que fui cristão, mandou embora. Quando você vai fazer entrevista, eles perguntam qual a sua religião. Eu sou cristão. Cristão, católico, evangélico? Não, sou cristão, evangélico, creio em Cristo. Ah, tá bom, a gente vai entrar em contato. Não chama. Você está padecendo. Você está padecendo. Aí ele está falando, não estranhe, não se assuste. Essa provação é para lapidar o seu caráter. É com o objetivo de provar a sua fé. Tem nada, nenhum problema contigo. Está tudo certo. Está tudo ok. Sofrer, padecer. Você pega um jovem de 15, 16 anos, que se ele falar no meio dos amigos dele, eu vou casar virgem, ele vai virar chacota. Ele vai virar piada. Por quê? Porque ele não acredita mais na castidade, no guardar-se para o outro, no casamento são. Ele não crê. O empresário falou assim, falou para um funcionário dele, falou assim, contrata o cristão para ser o tipo ajudante, mas se contratar para ser encarregado, ele é muito, tipo assim, rigoroso. Ele vai, como encarregado, ele não quer colocar, mas como ajudante ele quer botar, porque quando é servo mesmo, Sim. tem diferença. Quando é servo, ele quer fazer tudo direitinho, como ajudante. Quando é encarregado, ele é rigoroso, ele cobra tudo que é certo, ele cobra. O empresário falou assim. Aí o empregador, ele não gosta, né? Ele não quer. Então, meus irmãos, assim, se você sofre por obediência ao Senhor, fica firme nesse propósito. Está tudo bem contigo, não tem nada errado com você. Você está certo e Deus está vendo isso daí. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida por isso. Agora, ele diz, não padeça como homicida. Ladrão, não. Pessoal, mas crente está no noticiário, trambiqueiro, ladrão, envolvido em trambicar, jogatina. Não pode. Como saiu no noticiário, aquele casal, São Gonçalo, casa de swing, desvio de dinheiro, orgia entre familiares. Vergonha. Por quê? Porque não havia um testemunho firme de Cristo. Firme de Cristo. Irmão, coisa feia e coisa vergonhosa para um pastor é quando alguém está fazendo a lambança, aí alguém chega e aponta. É da igreja lá, é de lá. É daquela igreja lá. Isso é vergonhoso. Agora, se nós estamos padecendo, amado, por ser obediente, glorifique a Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. E você vai receber uma coroa de glória no dia da visitação do Senhor. É isso que vai acontecer. E hoje eu vou entrar na parte final. Pati, por favor, minha irmã. Me acompanhe. A Bíblia pede algumas coisas que parece difícil. Por exemplo,
se alegrar na tribulação. É fácil, amado, a gente rir quando a gente está sofrendo? E não está falando para a gente rir. Está falando para a gente exaltar. É derramar lágrimas glorificando. Pega o exemplo de Jó. A Bíblia diz que em Jó, ele não pecou com seus lábios contra Deus, mas ele adorou a Deus no meio daquela tribulação infernal. Recebemos o bem do Senhor, não podemos receber o mal. Você fala como uma louca. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Estou com saúde? Bendito seja Deus. Estou enfermo? Bendito seja Deus. Estou com dinheiro? Bendito seja Deus. Estou sem dinheiro? Bendito seja Deus. É glorificar a Deus em qualquer circunstância. Por quê, pastor? Porque haverá um galardão. Haverá um galardão. E esse galardão nós devemos ambicionar. Nós estávamos lá em São Paulo. Aí um menino veio uns 2, 3 quilômetros de distância. Foi, pastor? A Jorge passou voado, o pastor Lemos desceu voado. Ele, meu pastor, eu vou descer com essa alma, eu vou batizar. Tá doido? É mais uma pedrinha na minha coroa. Eu falei, tá esperto, né, pastor? Por quê? Porque ambiciona um galardão eterno. Alguém que tem os olhos na eternidade. Alguém que pode sofrer o que for, mas não abandona a fé. Pode estar passando por dor, enfermidade, dificuldade, crise no casamento, crise financeira, está passando por cirurgia, irmão, amputado, não deixa o Senhor. Não abandona a fé. A justiça dos homens é falha. A de Deus não falha. A balança de Deus é justa e ela não é enganosa. Haverá um julgamento, irmão, segundo a palavra de Deus. E Pedro é muito rigoroso quando ele diz, e firme nas suas palavras, ele diz, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se é por dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e seguir praticando o bem. Pedro aqui ele dá uma certeza que haverá um julgamento. Ele fala, olha só, o julgamento começa pela casa de Deus, hein? Começa pela casa do Senhor. Se começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Irmãos, a descrição do inferno é algo terrível. É difícil até de um pregador tentar se aprofundar e tentar explicitar. Mas se o julgamento começa pela casa, qual será o fim daqueles que desobedecem, que não creem, que não vivem, que debocham da fé? Nós devemos andar dignamente, é o que Pedro quer dizer. Provérbios 11:31 diz assim, eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O justo é punido na terra, e isso acontece muito. Mas o justo, ele deve viver dignamente, firme. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vive, coluna e firmeza da verdade. Ou seja, como convém andar na casa de Deus, não é na igreja, na vida. Como convém andar como cristão e ser igreja, ser comunidade. Porque haverá um julgamento. Hebreus 10:26 diz, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ou seja, alguém que um dia creu, entrou na igreja, se batizou, mas começa a pecar voluntariamente.
Aí Hebreus fala, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas sim uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Juízo, condenação. Eu quero que você abra comigo, eu termino desse texto aqui. Judas. Não vou nem ler. Lê para mim, Márcio, por favor. Partido 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em nossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Vamos continuar. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Opa, o que ele fez? Não, ele salvou um povo do Egito, sim ou não? Salvou, tirou da mão de Faraó, da condenação. Mas o que ele fez com os demais? O que ele fez? Destruiu. É o mesmo Deus que é pregado por ele? Ou parece um Papai Noel aposentado da Previdência Social? Isso aí é o Deus da Bíblia. Continua. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. 7 para terminar. De maneira semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplos. Amém. Qual é a saída para aquele que desobedece o Evangelho de Cristo, amado? Como diz aqui o Evangelho de Deus. Só tem uma saída: arrependimento e fé. Por quê? Porque nós não sabemos o dia que o Senhor há de nos chamar. Nós não sabemos. E se nós, amado, vivermos como a Bíblia diz que nós temos que viver, nós somos os mais beneficiados. Por mais que venhamos a sofrer, somos beneficiados. Se eu paro de fumar, Fernando, eu não tenho benefício? Se eu paro de beber, eu tenho benefício. Se eu paro de cheirar, eu tenho benefício. Se eu não me relaciono com a mulher casada, eu tenho benefício. O marido não vai me matar. Eu tenho benefício. Então o maior beneficiado, alguém que se rende ao Senhor, é Ele. É Ele. Então a saída para aquele que desobedece o Evangelho é o arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. E onde comparecerá o ímpio pecador? É para pensar. Não é para pular, não é para dar glória a Deus, é para pensar como nós estamos vivendo. Como nós estamos usando nossos dons e talentos na comunidade da fé, dos santos. Irmão, a irmã Terezinha, ela vai com a gente na recuperação, gente. Não é, minha irmã? Ela ora por aqueles irmãos de lá. Eles têm um carinho imenso por ela. O irmão Genilson, né? 70 bicos de coruja. Está ele lá. Evangelizando, louvando, pregando, orando, expulsando o demônio. Quase morreu, né, Fernando? O demônio manifestou. Genilson falou que se arrepiou todo, pensou que saiu embora. Mas o demônio caiu por terra, mano. Porque Cristo estava com ele. Com ele, já Fernando estava lá.
Então o nome do Senhor é glorificado quando o corpo de Cristo ele trabalha junto. O reino de Deus avança. Então, amado, mas em especial aqueles que não estão na fé. É o meu apelo. É o meu apelo. E há uma responsabilidade daqueles que pregam serem fiéis àquilo que a Bíblia diz. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia em Cristo. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Ele entra na batalha com cada um de nós. Ele luta as nossas lutas. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então permanece naquilo que você aprendeu. Mais uma vez eu digo, ainda que doa, viva para Cristo Jesus. Esse pouco de tempo que ainda nos resta nessa terra, vivendo mais e mais, sendo cada dia mais santos na presença do Senhor. Porque aquele que é santo, Ele nos chama a viver uma vida em santidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Curva sua fronte nessa hora. Pai Santo, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Eu sou grato a Ti, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua graça, Senhor. Pelo Teu favor, Deus, que é merecido a cada um de nós, a cada dia, Senhor. Que toda honra, Deus, seja dada ao Teu nome, Senhor. Ao nome que está acima de todo nome. A Tua palavra diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, Pai, que só o Senhor é Deus. Deus, nos ensina a cada dia mais e mais da Tua palavra, Senhor. Para que os entretenimentos dessa terra, Pai, elas não venham roubar de nós, Pai, a adoração que é devida ao Senhor, o desejo, Pai, de buscar ao Senhor, Pai, a cada dia, a cada instante, ó Deus. Não permita, Deus, como foi dito, Deus, as séries, Pai, tudo aquilo, Pai, que tenta tirar a nossa atenção, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Pai, nesse pouco tempo que resta, Senhor, a nós vivermos verdadeiramente para Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Fazendo, Deus, a Tua vontade, Deus, que a palavra diz que é boa, que é perfeita e que é agradável, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma nossas vidas, Senhor, que possamos sim, Pai, viver em santidade para com o Senhor, Pai. Porque Tu és santo, Pai, Tu és 3 vezes santo, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, Pai. E vê, Deus, se há algum caminho mau em nós, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque por nós mesmos, Pai, nós não conseguimos, Senhor. Mas o Senhor diz na Tua palavra que tudo é possível que crê, Senhor. Que possamos crer verdadeiramente na Tua palavra, Senhor. Que possamos crer verdadeiramente que Tu és Deus, que Tu és Senhor. E que Tu és galardoador, Pai, daqueles que o buscam, daqueles que o procuram, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma cada filho Teu nessa hora aqui nesse lugar, cada filha, Senhor. Vai sondando, Deus, vai vendo as lutas, a dificuldade, Deus. Contempla o choro nessa hora, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, aquele que nos convence, Pai, Ele possa estar sobre cada um de nós, a cada dia, Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para que assim, Pai, nós possamos andar, Pai, olhando para o nosso alvo, Pai, que é Cristo Jesus. Para que nós venhamos, Pai, ter uma meta dentro de cada um de nós, Pai. E a nossa meta, Pai, é os altos céus, Senhor. É estar na Tua presença, Senhor. É poder ouvir de Ti, Senhor. Vinde bendito e bendita do meu Pai. E possui o que é Teu por herança. Porque eu só disse que iria para o Pai, sim, mas queria preparar lugar, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, é com essa ardente expectativa que devemos andar nessa terra. Almejando sim, Pai, estar na eternidade com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Por isso eu te entrego, Pai, a cada vida aqui nessa noite, Senhor, a toda a Tua igreja, Pai, em Tuas mãos, Senhor, a cada um dos irmãos que estão conectados também através do canal, Senhor, aqueles que vão ainda ouvir, Pai, ver essa mensagem, ó Deus, em nome de Jesus. Toma cada coração, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Transforma, Pai. Liberta, cura, Senhor. Que haja arrependimento dentro de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque como foi dito, aquele que confessa e abandona, Senhor, alcança do Senhor a misericórdia, Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Despede o teu povo, Pai, debaixo da tua graça, Senhor. Livra, Pai, dos acidentes, do incidente, nome perverso, da bala perdida, Senhor. Nos conceda, Pai, um resto de semana abençoados, a Deus, em nome de Jesus, Pai. Que possamos sim, Pai, meditar na Tua Palavra, buscar a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. E permitindo o Senhor, Pai, estaremos no domingo, mais uma vez, para glorificar o Teu nome aqui na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja com o Teu povo, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, amém, e graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Se você é um desses, diga amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.